Tá. Wilson, só me corrija se eu estiver errado. A gente já está trabalhando nessa metodologia, está desenvolvendo ela, né, amadurecendo ela há mais de um ano, não estamos? Correto. A gente já está trabalhando nela, já encontramos várias dificuldades que foram sanadas, então a gente meio que trilhou um caminho que não existia, né? Nós começamos a trabalhar com LPS e a partir dos intempéries que a gente acabou tendo com LPS, dificuldade principalmente dos merge, nós começamos a tentar desenvolver algo paralelo, inclusive fazendo a aplicação reversa ali do LPS, né? Tentamos colocar o swap como sendo uma Um framework também, né? um framework, né? Um componente, né? Você tem uma instalação de um Exatamente. componente. E aí, idealmente, que o swap fosse um pacote, né? Que a gente pudesse fazer um pip install swap em uma aplicação de Django nosso. E aí usasse o swap como se fosse um módulo e pudesse modificar o comportamento dele, assim como a gente muda o comportamento do Django. Posso começar, Wilton? pode sim, já estamos gravando. Ok. Então, o que eu fiz aqui foi um documento explicando o que a gente faz, né? Para iniciar o desenvolvimento de um módulo utilizando essa metodologia. Então, vamos a uma aplicação própria na frente da aplicação original. Então, nesse documento, eu simulo o passo a passo do que seria necessário para fazer com que uma aplicação nossa respondesse pelo Edu, que é um módulo, é uma aplicação do Swap hoje, né? Então, o primeiro passo que a gente faz é criar um diretório de aplicação para substituir essa aplicação original. Então, a ideia é criar na raiz do projeto uma pasta chamada ifro, né? ou o nome do IF que você está trabalhando. E a ideia é realmente que fique vários IFs aqui, IFRO, IFRR, enfim, para que os IFs possam compartilhar o seu desenvolvimento com outros, né? Sem ter conflito. No nosso repositório já tem o IFRO. Uma aplicação, eu vou colocar entre aspas, aplicação Edu. Primeiro que a gente cria ela na mão, a gente não usa nenhum script do Django para criar ela. Cria essa pasta Edu e 3 arquivos iniciais são obrigatórios, que é o admin, o apps e o modules.py. Tá? Então, inicialmente, a gente cria essa estrutura de arquivos para iniciar a aplicação. Em seguida, a gente vai redirecionar o comportamento da aplicação para a nossa, né? Então, vamos dizer para o Django que a aplicação Edu agora, ele vai encontrar nesse caminho, no ifro Edu que a gente criou agora. Aí, para isso, a gente precisa modificar um arquivo original do repositório principal, que é o init da aplicação. Então, se a gente tem a aplicação Edu, né, underline.py, e esse arquivo indica qual é a classe de configuração da aplicação. Então você vai abrir esse arquivo init e você vai encontrar algo desse tipo aqui, ó, edu.apps educonfig. E aí você vai mudar esse arquivo dizendo que agora a classe de configuração da sua aplicação é a sua, é o if, que está no if. Então basta adicionar esse prefixo, né? Basta adicionar o prefixo, que agora a classe de configuração da aplicação principal não é mais o educonfig dentro de apps, é o ifro eduapps educonfig. Essa classe ainda não existe, a gente vai criar. Tem pão, mas tem café. Então vamos criar o arquivo de configuração apps.py.
original. E a gente vai usar herança para isso, né? A gente vai abrir o apps.py que a gente criou no Edu e vai recriar o educonfig, né? Vai fazer o import lá do educonfig com o educonfig original para não ter conflito de nome. E usando herança, a gente cria a nossa classe de configuração. E aí, usando esse gancho aqui do método ready, né, que é o método pronto, a gente vai importar os nossos modules e os nossos admin, que foi criado agora. Aqueles dois arquivos vazios que nós criamos agora. Então, eu estou dizendo para a minha aplicação que, além daqueles modules que estão lá em cima, né, lá no modules e o admin, lá de cima, ele também vai carregar os modules e o admin que foi criado agora. Então, na prática, nós teríamos dois arquivos de modules lá da aplicação original, da aplicação que nós acabamos de criar. Mesma coisa serve para o admin. E a herança permite que qualquer customização feita pelo IFRN também faça parte da nossa classe a partir de agora. Então, a gente não perde a sincronia com as configurações da aplicação que, porventura, o IFRN venha fazer no futuro. E aí a gente começa criando os modelos, né? Dentro do nosso models.py, a gente pode criar novos modelos. Vai criar novos modelos, assim como sugere a documentação do próprio Django, né? A gente só precisa ter a atenção com isso aqui, ó. Como esse novo modelo está fora do models.py original, está lá em cima, lá no edu models.py, dizer para o Django a qual aplicação preciso adicionar esse app label edu. Esse aqui é o nome da aplicação original e o meu model precisa pertencer à aplicação original. Então, lá nos models originais, você não vai encontrar isso aqui, porque o próprio Django se encarrega de criar, né, baseado nos seus padrões, no seu padrão sobre configuração. Mas no nosso módulo a gente precisa especificar a quem pertence o novo modelo. E aí eu escrevo que os métodos e atributos que esse meu novo modelo vai ter. Posso rodar o Make Migrations e a migração vai ser criada lá em cima, lá na parte de migrações do Edu original. Até agora, tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Sim, então, bem. Então, para criar modelos... Vou continuar. Para criar modelos... Não, pode continuar. Tá, ok. Para criar novos modelos, então, é simples desse jeito, né? Agora, se eu quiser estender os modelos existentes, então a gente tem duas opções. Na primeira opção, a gente transforma a classe original do módulo original em abstrata. A gente precisa adicionar lá na classe meta do modelo. Aqui eu estou usando o aluno, né, como exemplo. Esse aluno está lá no edumodels.py. Eu vou agora ele é uma classe abstrata, certo? E aí no nosso módulo, lá no if_edu_models_py, eu vou importar o aluno como aluno original e vou recriar esse aluno, essa classe aluno, herdando do meu aluno original, né, a classe meta, e implementando meus novos métodos e atributos. Aqui eu tenho que ter uma atenção especial, né? Classes abstratas, a documentação do Django explica, ela não implementa os managers, né? Então eu obrigatoriamente preciso, na minha nova classe concreta, reimplementar os managers que foram escritos lá em cima. Então essa abordagem ela tem eu escrevo aqui, essa abordagem é e sobreposição de métodos ou impacto
Porém, existe uma limitação impeditiva para essa abordagem em alguns casos. Caso dentro do módulo original exista uma referência chamada de classe ou de método, a classe que agora é abstrata, essa chamada não irá funcionar, pois não é possível invocar métodos de classes abstratas. Então, isso acontece muito no swap. Dentro do models.py original, existem muitas chamadas e referências à classe aluno, né? Que é o aluno objects. Se você transformar a classe aluno em abstrato e tentar rodar o swap, você vai ver muito erro relacionado a isso aqui, ó. Vai dizer que o aluno é abstrato, não possui o manager, não possui o objects, tá? Porque agora o aluno ele é abstrato. Eu precisaria referenciar a classe concreta que foi criada por mim. Então a forma pegar a classe concreta em tempo de execução, através de uma chamada para o apps get model. Só que isso, né, além de mudar também chaves estrangeiras, onde tem chave estrangeira que referencia a classe, eu preciso referenciar de forma lazy, né, o nome da classe no sistema. Por esse motivo, essa abordagem, apesar de ser a melhor, nem sempre é possível de ser implementada. Ou seja, em alguns casos ela funciona, em outros casos ela não vai funcionar. Para tal, seria necessária uma mudança estrutural significativa na base de código original por parte do FRN. Diante dessas limitações, desenvolvemos outra abordagem para a extensão de modelos. Eu vou exemplificar a seguir. Inclusive, Jorge, então, esse foi o mesmo, essa questão de uma reestruturação na IFRN foi o motivo que nos fez abandonar aquela ideia de usar o swap como componente, porque precisaria de muita mudança, né, no método, na estrutura do código, né? Uma mudança estrutural muito maior. E assim, a gente acredita que o IFRN não está disposto a partir para essa solução, né? Aí, então, a gente conseguiu uma outra abordagem, que é a dos mixins. O que é o mixin? O mixin é uma classe que estende a funcionalidade de outra. Ela faz parte da herança da herança múltipla da classe, uma coisa que o Python permite. E fazendo isso, a gente consegue embutir dentro do código original, dentro da classe original, as nossas funcionalidades, sem alterar muito o código do models.py da aplicação original. O arquivo, que é o mixins, lá na nossa... e recria a classe aluno adicionando o sufixo mixin. Então, nós criaríamos o aluno mixin. Essa classe, por si, ela seria abstrata, ela é herda de models, ela é abstrata, e nela a gente implementa os nossos novos campos e métodos. Para que essas novas implementações façam parte do aluno original, a gente vai precisar fazer umas modificações no models original. A gente vai lá no models original, importar os nossos mixins e adicionar na herança da nossa classe aluno o mixin que a gente criou. Quando a gente faz isso, os novos campos e novos métodos vão fazer parte do aluno. Se você rodar um make migrate, os campos que foram definidos. Porém, essa aqui também tem o seu ponto negativo, né? Para criar novos atributos e novos métodos, é mais simples. Agora, para sobrescrever um método existente, como é o aluno original que herda no mixin, se nós escrevermos o mesmo método no mixin, mesmo com a herança, quem vai valer é o método que está escrito no aluno. Então, para isso, a gente precisa desabilitar o método existente, né? Como é que a gente pode fazer isso? Se a gente quer desabilitar a execução de um método do aluno, a gente pode comentar o método todo, ou adicionar o prefixo, outra sugestão é adicionar o prefixo old no final do método para que não haja conflito. Porque o mixin vai trazer o método que você escreveu
executar o método do aluno Mixin, porque não há conflito de nomes entre os métodos. Mesmo que haja alteração no código original do IFRN, esse tipo de metodologia facilita muito o merge, porque uma das dificuldades do merge é você descobrir qual que é o seu código-fonte, qual que é o do IFRN. Ainda mais quando temos uma equipe de desenvolvedores, cada um desenvolvendo em um módulo diferente, muitas vezes temos que ficar chamando, olha, isso aqui é seu ou é do IFRN? E dessa forma a gente sabe que tudo que tiver old na frente, ou no caso com esse parâmetro, né, no Mixin old, o nosso instituto alterou, né? E no caso, se houver uma convergência aí dos institutos em colocar no mesmo repositório, podemos até pensar numa nomenclatura em que identifique qual o instituto que, né, alteraria o sistema, né? Teria que pensar nesse sentido, mas isso facilita muito a questão do merge, porque quando você vai fazer, essa linha está alterada, mas fomos nós que alteramos. Essa linha está alterada, não fomos nós, é a do original. Vamos verificar qual que é o impacto disso dentro do código. Então vemos muitas vantagens na utilização do Mixin atualmente. Mas como eu falei, toda vantagem também traz seu contraponto, né? O problema do Mixin, né, dessa abordagem, é que não é possível implementar novos managers no Mixin, pois ele é abstrato. Então, se eu implemento managers aqui, a classe original, a classe que era do Mixin, ela não implementa o manager. Os managers dos módulos do Django só são válidos dentro da classe concreta. A desvantagem do uso do aluno do código existente no modelo é necessária intervenção no código original, com comentários ou mudança de nome de métodos originais. Mas nesse caso, então esse aqui é o contraponto. A ideia era tocar o mínimo possível no código original do IFRN. O aluno Mixin ele traz algumas vantagens, porém a gente tem essas desvantagens aqui. Jorge, mas você poderia colocar um manager dentro do Mixin e implementar apenas a linha dentro do aluno, não? Isso, perfeito. Não, eu posso implementar o manager no meu próprio módulo, né, importar e declarar ele dentro da classe concreta. Uhum. Mas também é uma intervenção no código original. Mas ainda assim mínima, né? Ainda assim mínima. O objetivo não é tocar zero no código, né? É tocar o mínimo possível no código original. E também fica ainda claro não precisar de mim. E também fica claro qual que é o que a gente alterou e o que o IFRN alterou em suas atualizações. Isso. Então, a questão do admin também é importante, porque como o swap é todo baseado no admin do Django, né? As classes de modelo que foram criadas no módulo, elas estão todas registradas no admin. No momento que você transforma uma classe como abstrata, não é possível registrar ela no admin. Então é possível que vocês encontrem erros de registro no admin. Para que isso funcione, você precisa desregistrar. No caso, se você não mudou a classe, mas precisa mudar só o admin, desregistrar a classe e registrar ela novamente com a sua classe de admin. Se a sua classe agora ela é abstrata, você no admin precisa importar o seu módulo para que funcione. Para novas classes de admin, sem alteração no aluno, aqui a suposição é o seguinte: nós não alteramos a classe do aluno. O aluno continua sendo vindo do módulo original, né? E não tem nenhuma modificação. Continua sendo concreto e tudo mais. Nós só queremos alterar o comportamento do admin. Então a gente precisa, no nosso módulo, no nosso ifro-admin, no ifro do admin, né? Importar os módulos originais e o admin original, desregistrar o modelo e registrar ele novamente com a nossa nova implementação do admin. Agora, partindo do princípio que a nossa classe agora é abstrata, partindo do princípio que nós fizemos essa modificação aqui,
aqui do... Desculpa, onde é que está? Aqui. Fizemos isso, transformamos a nossa classe em abstrata, o admin original dela para de funcionar. Então nós precisamos ir lá no admin original e comentar a linha que registra ela, para que o registro do nosso admin passe a funcionar. Então, acho que foi um passo que faltou aqui. Está aqui. Caso esteja alterando um admin de um model recém-convertido em abstract, será necessário comentar a linha de register no admin.py original. Por isso, não será necessário desregistrar no ifro edu admin. Então, se você está partindo do princípio que você é nova de aluno a partir da sua classe abstrata, aí a solução é essa aqui. É que nesse caso já daria um erro dizendo que não foi possível registrar uma classe que está em abstrata. Perfeito. Aí é um passo que eu não coloquei no código, mas é necessário. No admin.py original, comentar a linha que faz o registro. Então deixa eu compartilhar deixa eu recompartilhar na tela aqui para mostrar o código. Eu estou mostrando o quê? Estou mostrando a tela? Está mostrando... Mostrando a tela inteira. Ok. Do admin. Aqui, voltei. Isso aqui foi necessário. Consegue ver? Sim, perfeitamente. Como nós criamos um aluno, nós transformamos a classe aluno em abstract, essa linha de registro no funcionar. Então a gente precisa comentar nosso admin, né, no ifro edu admin, a gente possa registrar ela novamente. Cadê o do aluno? Aqui embaixo, né? Eita, tem bastante coisa. Lá embaixo a gente registra novamente. Só que esse aluno aqui já é o nosso aluno do ifro edu aluno, ifro edu model, registrando com a nova classe de admin. Tá muito complicado, gente? Para mim tá, mas eu não sou parâmetro. Eu entendi bem o conceito, né? Tem um tipo de utilização para me colocar em classe. Método de um if, por exemplo, e colocar e usar ao invés do módulo original swap. A abordagem que tu mostrou, inicial, ela pareceu bastante adequada para esse tipo de situação, né? Onde eu quero usar o módulo todo de uma determinada instituição. Só que aí eu ainda preciso ver como é que seria a implementação das dependências do módulo, né? Porque, por exemplo, o módulo ele pode ter dependência de um único método do módulo útil, por exemplo, que está implementado lá no if original, mas que não foi implementado no IFRN. Aí como é que faria essa diferenciação? Por exemplo, usar só um método desse módulo e para os demais módulos continuar usando o Eu acho que eu não entendi bem o cenário, Francisco.
Acho que precisa explicar melhor esse cenário aí. Você quer usar um único método desenvolvido por você dentro de um módulo do swap? Não entendi. Não, por exemplo, o swap do IFMA, por exemplo, eles têm um módulo de cálculo de pagamentos que já está muito mais avançado do que o do IFRN. Né? Só que se eu simplesmente pegar o diretório do módulo e substituir no nosso swap, ele não vai funcionar por causa das outras dependências, né? Então, assim, essa abordagem de utilizar primeiro o módulo desenvolvido pela gente, ao invés de usar o módulo original, isso evitaria de eu estar substituindo completamente o código do swap para dar prioridade a um determinado módulo. É diferente, você quer mesclar, você quer ter o seu próprio swap com as funcionalidades do swap do IFMA mais as funcionalidades do IFRN. Isso. O nosso cenário é mais simples, a gente só conversa IFRO IFRO com IFRN. No A caso, gente não tem um terceiro swap no caso no qual a que gente você- compartilha conhecimento. O que você teria que fazer, Francisco, é pegar o código original do IFRN e em uma outra parte você pegar o do IFRMA e fazer você a conversão para o Mixin. Você teria que olhar o código do IFRMA, o que eles fizeram, e tentar colocar aquilo ali dentro do Mixin para que você tenha um único código. Nesse caso, nós não fizemos pensando ele em ter uma mesclagem de mais de um sistema pai. Um Né? repositório. De um sistema de um Mais repositório um pai. repositório. Então, assim, o sistema de Esse é- repositório pai deveria ser o IFRN, e no caso, teríamos que pegar o código do outro instituto que está um pouco mais avançado e converter ele dentro do Mixin. Agora, um detalhe: se fizermos isso uma vez, colocando o módulo do IFMA, é possível que a gente consiga compartilhar isso mais facilmente. Entende? Se o IFMA estiver interessado nessa metodologia e desenvolver o módulo de cálculo de pagamentos dele isolado do código original, seria mais fácil para você e para qualquer pessoa reutilizar a lógica que eles desenvolveram. Mas o que deu a entender pela tua fala é que eles eles desenvolveram o cálculo de pagamentos deles em cima do cálculo de pagamentos do IFRN. Eles não têm um código Foi separado. Hã? O deles não está um código em LPS. Eles desenvolveram o módulo todinho e o módulo ele foi importado para o IFRN. Só que a parte que foi importada para o IFRN não está acompanhando a parte que foi desenvolvida no IFMA. Entendi. E eles já fizeram diversas modificações em outras classes, na classe UTS, possivelmente na classe de documento eletrônico, para fazer essa implementação. Então, né? idealmente Então, assim, seria legal, seria interessante que o IFMA também adotasse uma metodologia de desenvolvimento que separasse o código deles do código original. Eles, já que eles estão tão evoluídos, eles precisavam fazer alguma coisa nesse sentido, porque aí ele permite que seja reaproveitado o código deles por outras pessoas. Uma segunda alternativa seria... a ideia original seria levar o uso do LPS, né, que o LPS atualmente está limitado a classes e métodos, né? Então, se a gente conseguisse elevar a versatilidade do LPS para utilização a nível de módulos, por exemplo, colocar um módulo e pegar todas aquelas classes necessárias quando aquele módulo tivesse utilizado, para mim seria a visão de mundo perfeita, né? Mas ainda vou pensar como eu vou fazer essa implementação, já vendo se é possível utilizar essa metodologia que vocês fizeram para colocar alguma coisa nesse sentido, desenvolver alguma coisa nesse sentido. Você pode, é um pouco ousado, Francisco, mas você pode reescrever o módulo de cálculo de pagamentos, mas aí vai dar muito trabalho para você extrair o que foi feito por ambos, né? Você vai ter que fazer um diff do cálculo de pagamentos do IFRN com o do IFMA para saber o que foi desenvolvido diferente. Mas colocar isso colocar o método, como é que chama? Folha de pagamento. Não, como é que é? Cálculo de pagamentos, né? Isso, Para isolar a lógica deles
né, e permitir o reuso dessa aplicação. Porque a minha ideia é, na situação como está o desenvolvimento do LPS swap, o que eu poderia fazer é reescrever algumas classes do IFMA que estão ausentes no IFMT e as classes que são diferentes, implementar elas em LPS. Só que isso vai dar bastante trabalho. Então, se eu pudesse modificar o módulo todinho, né? Implementar o módulo todo. Os métodos que são dependentes de outras classes, por exemplo, já facilitaria bastante o desenvolvimento. Por exemplo, Está falhando. em LPS dessa classe. Aqui do celular. Falhou bastante o áudio, mas eu acho que deu para a gente entender um pouco, Francisco. Uma outra alternativa, que eu não sei também se seria tão viável, se dependeria muito do IFRN e do outro instituto, é verificar qual que é um módulo mais completo e adotar ele, mesclar ele no código-fonte original. Entendeu? Se o instituto estiver muito avançado assim, eles poderiam subir o código deles para o original. Né? A gente tem uma única fonte. Aí a gente esbarra na regra de negócio do Instituto, né? Porque se eles implementaram funcionalidades que quebram a regra de negócio do Instituto em questão, eles não vão adotar o módulo. Enfim, a gente, o que nós implementamos em LPS e está funcionando, nós deixamos, à medida que a gente vai mexendo no código, que for não é nosso principal objetivo, mas a gente já abandonou o LPS como solução para a extensão do swap. Nós percebemos que ele não é o ideal para fazer o que nós precisamos. Então ele deixa muito a desejar com relação à extensibilidade, por isso a gente não tem usado mais LPS. Aí, Francisco, a ideia também, se quiser trazer, se conhecer alguém no Maranhão, quiser trazer para essa conversa, para a gente mostrar essa metodologia, para eles se interessarem a aplicar isso no cálculo de pagamentos, aí sim facilitaria bastante a sua vida. Porque eles poderiam compartilhar o código customizado com você, utilizar ele ou não, a sua escolha. Mas como eles fizeram, implementando direto no código de FRN, é praticamente impossível você reaproveitar. Você tem que escolher acompanhar o repositório do swap do Maranhão, por causa do módulo cálculo de pagamentos, ou acompanhar o módulo do IFRN. Jorge. Oi? Eu gostei da... Bora por vez aqui. Fala, Francisco. Pode falar, Francisco. A pergunta, Jorge, que eu vi ali explicando, falou cada um vai ter a pasta do IFRO e dos outros institutos. Então, eu poderia, nesse caso, fazer a ideia que o Francisco estava querendo, que eu poderia ter o meu swap ser uma mescla de aplicações de 3, 4 institutos, tudo IFRO, pagamento do Maranhão, frotas lá do Espírito Santo, Exatamente. Quanto é que está aí? Então, eu acho que essa metodologia seria a melhor de todas. Tipo, o fim, o swap seria todos e um ao mesmo tempo. Pode fazer um Frankenstein juntando. Exatamente. A ideia é transformar o swap num Lego, né? Num jogo de peças de montar. Bloquinho, vai montar uns bloquinhos. Eu quero funcionar com o F de Roraima é mais desenvolvido do que o
e passar a utilizar a implementação daquele IF. Porque as implementações elas estão isoladas, elas estão separadas. E se essa ideia aqui do Discord vingar, né? E o pessoal aderir bastante, pode ser que, no fim, acabem tendo discussões melhores sobre o assunto, seja desenvolvido, por exemplo, o Maranhão está com o pagamento mais avançado que os outros, as discussões das funcionalidades sejam discutidas aqui, acabem gerando um módulo que já seja funcional para todo mundo. Não precisa mais nenhuma alteração. É aquilo que nós estávamos discutindo no ensino, como as regras são muito diferentes, metriza algumas coisas, ou tenta convencer os diretores de ensino a fazer um ROA único no Brasil, daí fica bom. Imagina que você pode direcionar a execução da sua aplicação da forma que você quiser. Por exemplo, eu tenho no meu diretório lá o IFRO Edu, eu tenho o IFMA Edu. Aí eu não quero mais funcionar com o Edu do IFRO. Eu venho aqui nessa configuração e falo IFMA. E aponto para a configuração do IFMA. A partir de agora, minha aplicação é o Edu do IFMA. Jorge, fora que você pode fazer por cascata também, né? Uma coisa chamando a outra. Eu posso importar no meu módulo. Eu posso importar no meu módulo um model criado no IFMA e continuar utilizando o IFRO. Ou seja, o IFRO funciona com o módulo FMA e o FMA funciona com o módulo do outro. Então, assim, você somente incrementa. Poxa, gostei bastante do que Roraima fez. Bacana, vou usar do de Roraima e vou colocar ainda as minhas melhorias, que às vezes é um label, às vezes é uma diferenciação de cálculo, uma função a mais. Isso, exatamente. Então, eu herdo do DFRN, eu herdo do FMA, que herdou do IFNT, que herdou do IFRN. Exatamente. Exatamente. Mas as possibilidades são ilimitadas. É isso mesmo. Mas o que eu falo é que pode chegar num momento que tu não precisa mais nem estar herdando, porque se o módulo foi desenvolvido meio que em conjunto, pode ser que o módulo já esteja completo para todos os institutos, entendeu? Não precisa ficar mexendo, para a gente. Quanto menos trabalho. Isso permite uma discussão mais fluida, porque está tudo no mesmo repositório. Claro, evidentemente, separado por diretor, consegue comparar as execuções do... Deixa eu concluir aqui o que eu fiz, que é a parte de forms também, né? Dá para criar novos forms, e aí basta criar o forms.py no seu módulo. Se você quiser reaproveitar a implementação de um form que já existe, né, você importa o form original, reimplementa aqui, implementação de novos forms, implementação de alterações em forms que já existem, fazendo via extensão, via herança, né? E aí é importante, esse aqui é o nosso código, e aí o impacto que a gente tem com essa solução no código original é que aonde existem linhas de import para os forms, que geralmente vão ser lá, a gente vai precisar mudar. Provavelmente esse arquivo aqui seria o edu/views.py, é o edu/views.py original. Nós precisaríamos alterar lá para que apontasse para os novos forms. E do forms import. Eu só acrescentaria isso aqui. A partir de agora, os forms que estão sendo utilizados serão os novos. Então, beleza. Por que eu posso fazer isso aqui com segurança? Porque no meu IFRO do forms, eu fiz essa linha de import. Edu forms import aqui. Ou seja, tanto importar de edu forms quanto de IFRO do forms, eu vou ter acesso às mesmas classes. Então lá no meu views original, no eduviews.py, eu posso com segurança trocar qualquer referência de eduforms para IFRO eduforms. Porque tudo que contém em um vai conter no outro também.
Não, meu amor, você só foi pegar a arara, minha paixão. Se tiver uma pessoa, pastora, eu só posso pegar a arara aqui e voltar Em relação às views, também é fácil. Você vai criar no seu módulo o views.py, vai importar as views originais, vai escrever vai reescrever as suas views ou suas novas views nesse novo módulo. E aí você vai precisar fazer uma configuração que é lá no swap URLs, né? É as URLs principais da aplicação. Nesse arquivo eu tenho todas as URLs de apontamento para as minhas aplicações. Lá também tem uma para o Edu. O que eu vou dizer é que a partir de agora, quando houver uma requisição para a minha aplicação no Edu /, eu vou resolver nas URLs do IFRO-Edu. Eu vou recriar esse IFRO do URLs. Né? Nesse IFRO do URLs eu vou criar as minhas URLs apontando para as minhas novas views e mesclando com as URLs originais. Então, Jorge, não vai ter conflito, já que na URLs originais já tem um efetuar matrícula? Não vai ter conflito. Como eu estou definindo a minha efetuar matrícula, novamente, apontando para a minha view personalizada, quando o Django executar isso aqui, a primeira URL que ele encontrar que bate com o pattern, né, com o padrão de URL que ele está procurando, ele vai executar. Mesmo que exista um efetuar matrícula aqui dentro, esse aqui tem precedência porque foi declarado primeiro. Então, assim eu consigo sobrepor a execução das views, né, apontar para as minhas views, ao invés das views das URLs originais. Isso aí. Vou pegar a porta aqui, né? Entendeu? Não, entendi sim. Eu já precisei reescrever o local de views direto no código do LPS, então para mim é tranquilo. Ah, beleza. Isso aqui poderia ser feito pelo LPS, mas a gente está tentando não utilizar o LPS para nenhuma finalidade, porque isso aqui já é contemplado. E na parte de templates, a gente escolheu seguir um padrão que já estava definido no swap, já existia lá, a gente só está fazendo o uso. Nas configurações do base do swap original, nós encontramos aqui na configuração de templates os diretórios, e o primeiro diretório é o templates da raiz do projeto. Então, se esse template não existir, a gente cria ele, né? E a partir de agora a gente recria os caminhos ele tem alta precedência, ou seja, se o carregado a partir daqui, senão ele passa para cá, e depois para cá, e depois em seguida até o diretório da aplicação, né? Até encontrar o template na aplicação. Então, como esse diretório tem alta precedência, ou seja, se o template existir lá, ele vai ser o primeiro a ser executado, a gente prefere colocar ele aqui em templates. Mas você pode decidir colocar em outro lugar, pode decidir inclusive colocar lá dentro do seu diretório de aplicação personalizada. Você pode criar lá no seu IFRR uma pasta templates e adicionar essa configuração aqui. Fica a teu critério. Ou se preferir utilizar no LPS, mas aí a gente não adota isso porque a gente não quer deixar as coisas tão espalhadas, entendeu? É a metodologia que a gente tem utilizado. Não é o salvador da pátria, mas ajuda bastante a gente. Não faz nenhuma mágica extra, que o LPS faz muita mágica. Ele faz mescla de classes e heranças em tempo de execução. E o que eu faço aqui, basicamente, é manualmente indicar quem é que está herdando de quem é a herança, qual é a execução que tem precedência, enfim. De uma forma mais explícita, né, do que o LPS faz implicitamente. Eu agradeço a atenção de todos, acho que era isso. Eu agradeço. Pergunta? Não, eu só agradeço, vou dar uma estudada direitinho nessa metodologia que vocês estão utilizando, para ver como é que a gente pode
aproveitar ao máximo, tanto essa quanto as demais metodologias. Se tiver mais algum instituto que tem alguma metodologia diferente que possa servir para a gente complementar essa daí, seria interessante também. Com certeza. Porque ela não está totalmente madura também, a gente está em processo de amadurecimento. Nós aguardamos quase 1 ano para escrever essa documentação consolidada, né, basicamente com uma rotina que a gente utiliza. Aí as pessoas perguntam assim, mas eu vou ter que fazer toda vez isso? Não, isso aí é uma configuração que você faz uma vez. É trabalhoso inicialmente, mas depois fica prático. O Wilton pode confirmar isso, né, Wilton? Uma vez feito, aí só sair implementando suas novas funcionalidades. Com certeza, a gente vê muito potencial nela em crescimento, principalmente porque ela também atua em áreas que o LPS não atua, né? Então a gente conseguiu abranger mais do que o LPS e de uma forma, vamos dizer assim, com a codificação até um pouco mais limpa, né? Porque você coloca tudo dentro da sua aplicação, dentro do SWAP. O que a gente tem aqui de Edu? Essa apresentação foi gravada, eu vou pedir o auxílio do Wellington para a gente poder tentar disponibilizar isso em algum canal aqui dentro da rede federal, né? E mais para frente seria até interessante, com mais experiência, com mais pessoas assistindo e querendo auxiliar nessa documentação, né? nesse módulo operante, a gente poderia estar criando outro, né? Discutindo as aplicações do Mixin dentro da codificação do SWAP. Sim, com certeza. Eu gostaria de parabenizar a apresentação de vocês, ficou muito bacana aí, uma abordagem interessante para trabalhar. E eu acho que a gente deveria discutir um pouco mais sobre as metodologias de como a gente consegue integrar os institutos dessa forma no desenvolvimento de software. Ter um espaço para a gente discutir isso, independente de ser SWAP, SIG, independente de ser qualquer outro projeto. E a gente pode divulgar essa apresentação sim, só você mandar aí o link da gravação. Valeu, parabéns a todos. Obrigado, Hélio. Então é isso. Obrigado, pessoal. Parabéns. Vou precisar sair agora, mas eu agradeço muito. Ok.